Bom dia. Opa, bom dia. Opa, bom dia. Bom dia, Lênio. Bom dia. Sinara, isso se chama aporofobia, Exato. que é o Queria te ouvir em relação a esse fóbia. caso, Lênio. Você deve ter visto o vídeo, você deve ter visto, você estava aqui quando a gente estava falando. Quer dizer, o juiz está dizendo o seguinte: não teve nada disso, não teve legítima defesa. Claro. Provavelmente o cara ofereceu a paçoca para a menina, ele falou: para com isso, é louco. O cara falou: vai se fuder, sei lá. Ele foi, comprou uma faca, deu 15 punhaladas, Lênio. Não, e esse planejamento de comprar uma faca, não existe no direito aquilo que há nas novelas, né? As novelas da Globo, principalmente, falam assim: fulano premeditou o crime. Premeditação não, não está dentro dos elementos do crime, mas quando alguém planeja fazer um crime, como o caso vai comprar arma para isso, que é uma faca, é porque isso intensifica o que a gente chama de dolo, né? O crime pode ser culposo, pode ser doloso, e tira qualquer possibilidade de legítima defesa. Não existe no direito aquilo que a gente chama em latim de venire contra factum próprio. Isto é, ninguém pode se beneficiar de seus próprios erros, sua própria torpeza. Eu não posso ir comprar a arma para me defender de algo que exatamente foi o motivo pelo qual eu fui comprar a arma. Isso tira totalmente fora, tá? O juiz está correto e isso mostra um pouco dos tempos que vivemos, né? A barbárie Barbárie. de algo assim, quer dizer, o sujeito vai e compra, não é possível, cara, o sujeito vai e compra uma faca. E os bolsonaristas, Lênio, estão espalhando, né? Eu botei essa história lá no Twitter, falando assim, quem comprou a faca? De quem era a faca? Estão inventando que a faca era do sem-teto, quando tem prova de que o cara entrou no supermercado para comprar a faca, né? É impressionante como até nisso eles fazem guerra de narrativa. Claro, mas essa é a questão, né? A extrema-direita e esses tempos de narrativas sobrevive exatamente porque vivemos em tempos de niilismo, né? Então Deus morreu, tudo morreu, não há fatos, só há narrativa de fatos. Então isso faz com que a pós-modernidade, entre aspas, ela implementou uma espécie de paradigma do desdizer. Nós lutamos durante séculos para dizer. Primeiro nós queríamos a essência das coisas, depois veio a modernidade, nós começamos a trabalhar o conhecimento, e aí começamos a dizer o mundo. E agora, quando a gente aprende a dizer o mundo, a pós-modernidade, entre aspas, desdiz o mundo. Então, não existem fatos. Então, é por isso que as fake news existem, elas se proliferam, porque no jornalismo, por exemplo, fazendo uma caricatura, dois jornalistas estão discutindo se chove lá fora, eles fazem 200 teses e nenhum deles tem a pachorra de ir lá fora, botar a mão para fora para ver se está chovendo. Esses são os tempos que vivemos, os tempos em que a realidade contra argumentos não há fatos. Antigamente contra fatos não há argumentos. Hoje contra argumentos não há fatos. Exato, exatamente. É muito triste isso, né? Porque eles, além de matarem, né,
além de ter essas mortes brutais, onde não existe justiça, né, Lênio? Vamos acionar a polícia, vamos procurar. Não, eles defendem, eles advogam a justiça com as próprias mãos, como se vivessem naquelas épocas bíblicas do Antigo Testamento, que é justamente onde está o seu discurso, né? O discurso da extrema-direita bolsonarista vem do Antigo Testamento. Eles falam que são cristãos, mas vem da época do olho por olho, dente por dente, né, Lênio? É por aí que eles seguem. Terrível. Olha só, uma breaking news aqui. Diga. Uma breaking news. Daqui a pouco o Henrique Rodrigues vai entrar diretamente em Portugal. O primeiro-ministro António Costa acaba de renunciar, né, e investigado pelo Ministério Público local. Teve uma operação do Ministério Público e acusando ele de corrupção, e ele entregou o cargo de primeiro-ministro. Então, na hora que eu vou falar para o Henrique entrar até um pouquinho mais cedo, para o Lênio estar aqui, para poder falar um pouco sobre isso, com o Lênio junto, porque será que teremos mais uma ola de lawfare, ou será que essa investigação de fato tem sentido? O outro ex-primeiro-ministro, almocei com ele no mesmo dia que eu te encontrei, Renato, lá em Brasília. No dia seguinte, eu almocei com o Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, contra o qual não conseguiram provar nada também. Então, essas coisas, depois da Lava Jato, a gente tem que ficar sempre com as orelhas bem atentas, porque há muitas pulgas que se colocam atrás das orelhas. Eu conheço, assim, um pouco a Justiça de Portugal, e o Ministério Público de lá, que não é muito diferente do Ministério Público daqui. Então, eu não ponho a minha mão no fogo nessas coisas assim. Depois da Lava Jato, depois de tudo que se soube, cada vez mais eu tenho muita cautela quando falar sobre crimes, né? A não ser, claro, quando você tem a evidência, o cara, a foto, você tem os elementos todos. Mas quando a coisa é assim, operação para busca e apreensão, bom, se tem que buscar alguma coisa é porque ainda não tem. E aí passa depois quem repõe. Então, eu estou curioso para saber quais são os objetivos. Vou trazer o Henrique aqui com você aqui ainda, para ele falar o que está sendo divulgado lá e para ter os comentários do Lênio a respeito disso, né, Sinara? A gente enriquece aqui a informação para os nossos foronautas. Que chique, Lênio. Temos aqui um nome para designar a comunidade, foronautas. Lênio, a gente falava aqui antes de você chegar sobre o encaminhamento do Alexandre de Moraes para a Polícia Federal da investigação da vaquinha do Bolsonaro, né, que gerou aí 18 milhões e meio de recursos para o Bolsonaro na conta corrente dele, a partir de 700 e poucos mil depósitos, né? A PGR tinha encaminhado para o Alexandre de Moraes e ele encaminhou para a PF. Isso significa que há indícios aí claros para que isso seja feito dessa forma de corrupção, ou você acha que não significa nada? Não, isso aí tem bigode de gato, pelo de gato, pé de gato. Não é um gato, mas é uma gata. E é uma versão de lavagem de dinheiro, enfim. Imagina se a moda pega. Imagina agora o político começa a usar os mecanismos dos bancos, do Estado,
para driblar o próprio fisco, e as pessoas começam a fazer doações e depois não registram as suas doações. Há uma complicação enorme nesse negócio, não é simples. De fato, necessita uma investigação e há no ar aí muito mais que os aviões de carreira, né? Sinara. O Henrique vai entrar, não? Vai entrar 12h10, 12h15. Ah, entendi. Não, então, eu queria que o Lênio continuasse aquele comentário ali sobre o olho por olho, dente por dente, né, Lênio? Por que existe essa... por que a extrema-direita aplica essa lei do talião, né? Por que eles acham que a justiça tem que ser feita com as próprias mãos em pleno século XXI? Parece aquele pessoal jogando pedra na época do Antigo Testamento, não parece, Lênio? A questão, o apego, né, a aproximação e o apoio que a extrema-direita tem, e isto é no mundo todo, essa é uma questão universal, com o discurso da lei e da ordem, né, que é uma questão ideológica, né? Tanto é que no mundo todo, isso vai de Milei até Bolsonaro, passando pela Polônia, por qualquer lugar, sempre o discurso da extrema-direita é o discurso da punição dos pobres, que é colocar sempre um personagem, o criminoso, colocá-lo como inimigo. Por isso que se criou no mundo, num determinado momento do direito, a figura do direito penal do inimigo. Assim como você tem no George Orwell, por exemplo, no 1984, a briga dos eurasianos com os outros, e depois trocava, você sempre tinha um inimigo, você não pode ficar sem inimigo, né? Você precisa ter um. A extrema-direita elege um inimigo. E o inimigo mais fácil de se eleger é, por exemplo, o crime. E os dados estatísticos mostram facilmente isso. Por exemplo, por que a ligação dos parlamentares da bancada da bala com esse discurso todo? Por que a extrema-direita, com assento nos parlamentos do mundo, todos eles, e isto é uma questão universal, estão ligados com esse discurso da morte, do bandido bom é bandido morto. E, paradoxalmente, ao mesmo tempo que eles sobrevivem com isso, porque eles se elegem com esse discurso, também espalha-se as milícias e o crime organizado, muitas vezes comandados por setores da própria extrema-direita. Então, você nunca vê alguém ligado a esses crimes, o crime organizado e outros, que têm um discursos progressista. Você nunca viu um miliciano na vida, isso é fato, de algum miliciano desses, do narco, a milícia ou milícia assim, que tem um discurso de direitos humanos ou de melhoria social para as pessoas, que é um discurso progressista. Não, isto não é coincidência. Por isso que qualquer pessoa de extrema-direita que você conhece, ela tem um kit, ela tem um arquétipo e ela tem um kit. Você pode, inclusive, usar ticar assim. Primeira coisa, por que ele é de extrema-direita? Você vai vendo assim, tem 5 ou 6 itens. Por certo, no mínimo 5 ele se enquadra. Esse cara que matou lá o rapaz pode escrever em quem que ele votou, como ele age no cotidiano, como ele age com a mulher dele, provavelmente,
como ele age no seu trabalho, pode escrever que todos eles têm um arquétipo. Perfeito, né? Mas o que me intriga, só para terminar aqui, Rogai, o que me intriga é que eles fazem o discurso de que eles são os defensores da polícia, né? Por isso... Mas eles querem fazer a justiça. Não é à toa que eles querem arma, porque eles querem eles mesmos executar a justiça, né, Lênio? Claro, o discurso o povo armado não é povo escravo, essas coisas todas. Exato. Não arma-se o povo, é uma coisa bem introjetada pela extrema-direita, né, que, coincidentemente, né, está ligado aos setores evangélicos, pentecostais e outros, muitos dos quais trabalham com as versões bíblicas do Velho Testamento. Aí chega de volta toda a questão do olho por olho, etc., que há uma ligação nesse discurso que é uma espécie de discurso idio-religioso, que é uma coisa ligada de uma ideologia com um discurso religioso teológico, né? Isso está bem imbricado sempre. É muito difícil não estar ligado a isso, né? Por isso que eu brinco, escrevi um dia desses, 2 vezes já, dizendo que Deus resolveu fazer um segundo dilúvio, um dilúvio 2.0, e para não passar o rodo, né, por isso que é um dilúvio só 2.0, ele vai poupar alguns, mas ele tinha que ter um critério para poupar alguns. Aí o que ele fez? Jesus conversou com ele, etc., né? Ô pai e tal, aquela conversa de pai e filho. No final, Deus disse o seguinte: tá bem, eu vou passar o rodo só na metade, mais ou menos na turma que comete crimes em meu nome. Portanto, só vou poupar os ateus e todas aquelas pessoas que não cometem crimes em meu nome. Porque todos os que cometem crimes em meu nome, eu vou passar o rodo. Essa é a minha brincadeira sobre o neodilúvio, dilúvio 2.0, em face desses discursos muitas vezes idiotizantes ou imbecis ou de tudo que é tipo reacionário, que é o discurso da extrema-direita que mistura religião com política, etc. Exatamente. Vocês estão falando do Milei, aí o Lênio chegou a citar o Milei, e eu tenho acompanhado aqui as pesquisas na Argentina, Sinara e Lênio, estou assustado, porque primeiro as pesquisas deram massa com grande vantagem, e agora não. Agora, ou as pesquisas estão dando empate técnico ou vantagem para o Milei. Corremos o risco aí de ter um presidente pior que o Bolsonaro na Argentina, Lênio? A questão é a seguinte, tem que se colocar, pensa comigo, você é um pobre na Argentina, você tem uma inflação de tantos por cento, enfim. Diga-me, o que ele tem a perder com o Milei, só entre nós aqui? Assim como aqui muita gente não tinha o que perder com o Bolsonaro. Então, também tem que entender que esses setores de um certo lumpenproletariado, que chamaríamos assim, um lumpesinato, assim, gente que está excluída de qualquer processo, essa gente, se resolver votar, ela pode votar no Milei como uma espécie de antissistema. E todas essas candidaturas, elas só se fortalecem como outsiders. Todos, por exemplo, hoje o parlamento está desse jeito por causa da Lava Jato, que introduziu o outsider. Isto é, a Lava Jato amaldiçoou a política, dizendo políticos são todos ladrões. O que acontece? Aí entra a Carla Zambelli, aí entra
a outra moça loira lá de São Paulo, que eu não me lembro o nome agora, que depois saiu do bolsonarismo. Aí entra o deputado bombadão que quebra a placa da... A Joyce, né? A Joyce. Toda essa gente entrou num vácuo, isto é, aquilo que é o vácuo da corrida. Você não liga o motor, você simplesmente vai no vácuo. Essas pessoas não existiriam na política se não fosse a criminalização da política e a entrada exatamente dos outsiders. Bolsonaro foi uma espécie de outsider, não que ele fosse, mas ele fez o discurso da antipolítica para dizer que ele seria diferente, e os que apoiavam diziam se gritar, pega centrão, não fica um, lembra disso? Que são toda essa gente. O Milei faz esse discurso. Todos os lugares do mundo em que a extrema-direita assume o poder ou arranha o poder, ele tem esse discurso da antipolítica. Aí elege um palhaço na Ucrânia, um palhaço mesmo. Um outro palhaço chegou a quase primeiro-ministro da Itália, que é aquele dos 5 estrelas, percebe? Veja como essa gente vai chegando no poder. Um medíocre capitão expulso, ainda tenente, chega ao poder no Brasil, tem tanto poder que até hoje o sistema não conseguiu nem indiciá-lo. Veja, o sistema não indiciou o Bolsonaro ainda para ver o tamanho do buraco que nós nos metemos. E na Argentina, o Milei se apresenta como anti-tudo, até anti-moeda, anti-banco central, anti-educação, anti-tudo. Por quê? Ele tem a motosserra, como o Jânio tinha aqui, que era um antissistema, da vassoura, como o Collor tinha o anti-marajá, sempre tem um discurso antissistema. O antissistema existe até na reunião de condomínio. Eles estão em tudo que é lugar. E, às vezes, dá certo. Sabe quando dá certo? Quando o outro lado não se ajuda. É difícil. Exatamente. Hein? A Lourdes Machado está dizendo aqui, faça uma previsão à la Mandiná. Milei vai vencer e fechará a fronteira com o Brasil. Quem perderá, óbvio, os irmãos, pois não sabem a diferença entre a flor e o coco. Os loucos estão em voga no mundo. Eu fico pensando sinceramente, infelizmente, se o pessoal da Argentina não está em 2018 no Brasil, sabe? Se não vai ter que passar por 4 anos de vagabundagem para entender o que é a vagabundagem de extrema-direita na pele, porque parece que só entende na pele. Aqui não entendeu tanto. Se você for ver, ainda está difícil na situação. Mas uma eleição agora. Mas perderam em 2022, né? Mas perderam Sinara, mas perderam e o governo até agora e a própria esquerda não conseguiu dar por encerrado esse processo todo. E o sistema de justiça não ajuda muito, o nosso sistema de ajuda. A própria esquerda, parte dela não ajuda muito, entendeu? Nós não entendemos ainda suficientemente o que foi o 8 de janeiro. Até setores da esquerda começaram a ficar com peninha dos réus do processo. Então, é muito complexo isso. E veja, o Lula ainda não nomeou o Procurador-Geral da República porque o sistema de justiça nunca se preocupou com a formação de quadros para a democracia efetivamente. Explico. O Lula entrou no poder em 2002 e eu dizia isso desde o início, digo, faça uma reforma no sistema de justiça, no ensino jurídico. Na época, o ensino jurídico era pequeno, digamos, tinha 200 mil advogados, 300 mil, hoje tem 1,5 milhão. Faculdades tinha 300 e poucas, hoje tem 1.800. O ensino jurídico nunca foi preocupação.
O Lula não se preocupou com as nomeações para os tribunais. A esquerda nunca se preocupou com o direito, porque achava que tudo se resolvia na política. E que é um velho discurso, digamos assim, de um certo marxismo ingênuo, né, que acha que o direito é só superestrutura. Mas discutindo isso, acaba sendo até muito sofisticado para a esquerda, que está acostumado a se informar com coisas pequenas. A esquerda também deveria estudar mais. Por isso que eu digo que, às vezes, o outro lado não se ajuda muito. Então, para conseguirmos enfrentar tudo isto que passou, nós não fizemos o suficiente. Tanto não fizemos o suficiente que, por exemplo, não poderíamos ficar mais de uma semana sem um novo procurador-geral. Isso já deveria ter sido buscado muito antes. O Lula não sabe quem nomear, por quê? Porque o Ministério Público ele não tem quadros para uma espécie de aras do Lula, entendeu? Um aras do governo. O Bolsonaro teve um procurador, para o bem e para o mal, por favor. Eu estou dizendo que o Bolsonaro não teve problema nenhum de encontrar um procurador-geral, que foi o procurador-geral do Bolsonaro, e se o Lula quiser um parecido, ele não tem. Tanto é que ele está demorando tanto. Veja o que eu estou dizendo, isso é para o bem e para o mal, atenção. Eu estou apenas constatando fatos. O Bolsonaro encontrou sem problemas, etc. O Lula não tem encontrado, não se preocuparam antes, eles não ouvem ninguém e agora estão apertados, o prazo está passando. Cada dia que passa é mais ruim, na medida em que você precisa indiciar Bolsonaro, você precisa fazer algo criminal, porque há muitos crimes que estão impunes por parte de Bolsonaro e sua trupe, e agora só quem pode fazer isso, em termos do golpismo, etc., é o Procurador-Geral da República, que nesse momento não existe. Então, vejam também nesse sentido o imbróglio que nós estamos metidos. Muito bem, Helene Strack. Já estamos aqui com o Henrique Rodrigues, diretamente de Lisboa, trazendo as últimas informações sobre essa crise política envolvendo o primeiro-ministro do país, o Costa, né, o Antônio Costa. Henrique, dê uma geral para a gente aí, o que aconteceu, né, o Lênio também quer entender, porque o Lênio conhece um pouco a estrutura jurídica de Portugal e ficou com algumas pulgas atrás da orelha, como ele costuma dizer. Henrique. Boa tarde, Rovai, boa tarde, Sinara, Lênio e a nossa audiência. Agora há pouco, coisa de minutos, explodiu aqui na imprensa portuguesa e também na imprensa europeia, no geral, o anúncio da demissão do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, do Partido Socialista, do PS, porque ele foi diretamente envolvido, né, numa investigação e numa ação realizada pelo Ministério Público de Portugal, num escândalo de corrupção bem grande que envolveu aí diretamente o seu chefe de gabinete, o Vítor Scária, e também um dos seus maiores amigos pessoais aí de uma vida inteira, que é o Diogo Lacerda Machado, um lobista português e que há muitos anos tem contato com vários políticos, mas é um homem, assim, publicamente, notoriamente, muito próximo do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. Além deles dois, mais 3 pessoas foram presas, detidas pela PJ, pela Polícia Judiciária daqui, com auxílio da PSP, a Polícia de Segurança Pública, e uma delas foi o prefeito da cidade de Sines, que também é o Nuno Mascarenhas. Ele também é do Partido Socialista. E as acusações, ainda está tudo muito confuso, muito fresco, acabou de acontecer agora, mas as informações são de que essas pessoas envolvidas estariam diretamente realizando negociatas ilegais na exploração de hidrogênio e lítio na região de Montalegre, que fica no norte de Portugal, na região de Trás-os-Montes, já muito próximo da fronteira com a Espanha, com a Galícia, e que essas pessoas estariam atuando ali por meio de contratos ilegais, e o Ministério Público de Portugal abriu ação não só contra essas 5 pessoas, mas também uma ação nominal contra o primeiro-ministro, ainda primeiro-ministro Antônio Costa, e ele, naturalmente, ao tomar conhecimento de que uma ação penal havia sido aberta contra ele, nominalmente,
apresentou sua renúncia, sua demissão ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, que, segundo o próprio Costa, não fez nenhum tipo de questionamento sobre suas razões para esse pedido de demissão, para essa renúncia, e aceitou imediatamente. Costa também disse que essa não é uma manobra, como outros primeiros ministros já realizaram aqui na Europa, de se demitir para sair candidato novamente. Ele diz que não vai se recandidatar imediatamente, ele está por hora fora da política portuguesa e que vai provar, ele diz, à justiça, que não tem nenhum tipo de envolvimento com qualquer ato criminoso, ilícito, e que aí sim, devidamente reabilitado e inocentado, porque diz que confia na justiça, aí sim ele voltaria eventualmente à vida política, mas ele nesse momento renuncia ao cargo de chefe de governo da República Portuguesa e já anuncia que não vai se candidatar imediatamente. Rovai, o que mais chocou a imprensa aqui foi o fato da PJ ter realizado buscas no Palacete de São Bento. O Palacete de São Bento é a residência oficial do chefe de governo de Portugal, né, assim como o Palácio de Belém é a sede do chefe de Estado, do presidente de Portugal. A PJ, esta manhã, invadiu, entrou na sede da chefia de governo portuguesa, portanto, entrou ali numa área ultra sensível, digamos assim. Claro que o primeiro-ministro e o Palacete, eles gozam aí de algumas prerrogativas de Estado por chefiarem a política de uma nação, mas tudo isso foi autorizado pela Procuradoria da República Portuguesa, então o caso se instaura como um verdadeiro escândalo. E nesse momento está aí nas manchetes de grande parte dos jornais de toda a Europa. Lênio. O Henrique, o Sócrates passou por isso numa outras circunstâncias, né? Eu mesmo conversei longamente com o Sócrates outro dia, agora faz 6, 7, 8 meses, e o Ministério Público de lá não é muito diferente do Ministério Público daqui, a estrutura até é bem parecida, né? E eu não duvido que depois que passe um pouco isso, a gente descubra que, sim, de fato, há gente envolvida, mas que não envolve o Antônio Costa, né? Agora, em termos políticos, eu não sei de cabeça agora, o parlamento não está dissolvido e nada disso, e eles não vão convocar nova eleição. É possível que a maioria política tente fazer um acordo para que o PS continue no poder, né? Lênio, o que ocorre é o seguinte, você citou aí o caso do José Sócrates, e realmente a primeira coisa que surge de discussão aqui, enfim, nas hostes mais progressistas da política portuguesa, é de que o Antônio Costa poderia estar sendo vítima de um esquema, digamos assim, parecido com o que ocorreu com Sócrates. Você primeiro destrói e assassina reputações, para depois... Aqui no Brasil nós somos bons nisso, né? Sim, exatamente. E temos com quem aprender, ou aprenderam com a gente, não sei dizer exatamente aí se a ordem dos tratores altera o viaduto, mas tanto lá como cá, nós temos um Ministério Público que, assim, é bastante especializado em assassinar reputações. Depois, ainda que o judiciário venha inocentar aquela pessoa formalmente, o estrago está feito. E o Sócrates, até hoje, é um sujeito que nas piadinhas e nas rodas aqui das pessoas conservadoras, ou mesmo despolitizadas, ele segue tendo a imagem, é o ladrão, é o ladrão. É aquele papo que ficou, por exemplo, do Lula também no caso do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. O que importa é criar essa pecha, e uma pecha que é depois indelével, você não consegue apagar e o sujeito carrega isso para sempre. O fato, Lênio, é que o Costa vem ele tem um governo muito sólido, né? Para quem não lembra, de 2015 a 2021, Portugal foi governada por uma coalizão de esquerda, né, a chamada Geringonça. Geringonça. Em 2021, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista Português, eles não quiseram mais fazer parte, dissolver essa aliança. Todos acreditavam que o PS, né, que é o maior partido de centro-esquerda, seria mais ou menos como o PT no Brasil, todos acreditaram que ele ia sair do poder, e o que ocorreu foi que o PS acabou ganhando maioria, 50% mais um, sozinho. Ele não precisou do PCP, nem do Bloco de Esquerda, para tocar um governo. E desde então, o Costa tem muito amparo popular, porque afinal de contas foi eleito sozinho o PS, com mais de 50% dos votos, mas ele vem há alguns meses sob pressão, né? Tanto a imprensa como esses setores mais reacionários têm colocado Costa contra a parede dia a dia. Hoje, quando eu tomei conhecimento dessa notícia, que começou que foi, na verdade, envolveu o nome do Costa há pouco tempo agora, na última hora,
eu já imaginei que alguma coisa pudesse espirrar na figura dele para alijá-lo do cargo, para tirar, porque assim, a pressão vinha muito forte, né? O representante aqui da centro-direita, o homem que quer porque quer assumir o governo de Portugal, o Montenegro, é um sujeito que vem fazendo ataques ao Costa diariamente nas 4 grandes televisões portuguesas, o tempo todo. O Costa fica sob um bombardeio intenso que é muito semelhante na imprensa ao bombardeio que o presidente Lula, e quando era ex-presidente, e também quando foi presidente a primeira vez, passou durante todos esses anos. O Costa é atacado o tempo todo. O fato é que agora não se sabe exatamente o que vai ocorrer. O parlamento está formado, o PS tem maioria, o natural seria que um acordo colocasse aí um novo primeiro-ministro do PS no cargo. O problema é que as pressões vêm de todo lado. O que a gente tem percebido nas últimas horas, pelas redes, pela temperatura geral, é que a extrema-direita de Portugal, para variar, como ocorre no Brasil, o Chega, que é representado por aquela figura escatológica do André Ventura, é quem mais está capitalizando com isso. Então, essa coisa de chamar o Costa de bandido, de canalha, de ladrão, isso está aqui arrebentando em tudo quanto é lugar. Me parece que a extrema-direita, pelo frigir dos ovos e por aquilo que a gente já viu no Brasil e em outros países, é quem, nesse primeiro momento, deve capitalizar mais aí em cima da demissão, né? E aí poderia ter novas eleições, né, Henrique? Novas eleições e a extrema-direita ser beneficiada. Mas... Eu não tenho dúvida de que isso pode ocorrer, mas ainda assim a gente tem que lembrar que a extrema-direita, na última eleição, apresentou apenas 13%, conseguiu 13% dos votos, o que ainda é muito pouco. Então, assim, ela não está na mesma estrutura que está no Brasil ou que esteve nos Estados Unidos, na Argentina. Ainda é um setor bastante, digamos assim, em construção, se comparado com esses setores reacionários da extrema-direita de outros países. Mas é perigoso porque o André Ventura, ele é um sujeito, a exemplo do Jair Bolsonaro e de outras figuras como o Javier Milei, é um sujeito que é especialista, né? Ele é um alpinista político, e é nesse tipo de situação que ele cresce e consegue auferir aí lucro eleitoral, né? Sim, Sinara. Ô, Henrique, a gente está acompanhando aí na imprensa um crescimento, né? Não sei se é crescimento ou se o pessoal está saindo do armário aí em Portugal, de agressões aos brasileiros, né? Uma onda de xenofobia. Ontem foi uma mulher lá no aeroporto que atacou uma brasileira. Toda hora a gente está vendo essa... Que papel essa xenofobia joga num provável crescimento da extrema-direita em Portugal? Sinara, isso que você perguntou é uma tônica, né? Que em qualquer tipo de conversa, quando você conversa com um amigo, com um parente, com alguém, essa pergunta sempre é feita da questão xenofóbica em Portugal. No Brasil chega muita informação de que Portugal é um país que apresenta manifestações xenofóbicas. De fato, isso ocorre aqui, né? Mas eu sempre explico para as pessoas que assim, cada um tem uma sensação, uma percepção pessoal diferente em relação a isso por conta de múltiplos fatores. Me parece que a xenofobia aqui, ela ataca determinados grupos mais especificamente. Existe um recorte socioeconômico, um recorte racial, né, entre o que a gente consideraria um branco brasileiro, por exemplo, os padrões brancos, né, ibéricos, e um sujeito que é negro ou é pardo. Há muitas questões que envolvem a xenofobia. De um modo geral, há xenofobia contra brasileiros. E ela é mais perceptível, naturalmente, nas camadas mais baixas da sociedade, e com pessoas que têm contato ali com portugueses no exercício da sua atividade profissional, sei lá, um funcionário do supermercado que é brasileiro e acaba sendo destratado. No geral, a gente tem. Mas, assim, esse excesso xenofóbico, ele vem crescendo nos últimos anos e, em muito, ele é alimentado pelas redes de desinformação e de fake news do Chega, da extrema-direita portuguesa. E, na verdade, é um mecanismo que se retroalimenta, porque, ao passo que eles fomentam os atos xenofóbicos, quanto mais atos xenofóbicos, há um crescimento político e de relevância política do Chega. Então, eles vivem em torno dessa engrenagem. Nada muito diferente do que ocorre, por exemplo, com o Fratelli d'Italia, né, na Itália, com o que acontece com o Vox aqui na Espanha, com o que acontece com a alternativa à direita na Alemanha, né, um partido neonazista. Enfim, eles provocam esse choque xenofóbico, esse choque horrendo xenofóbico, para conseguir lucros ali eleitorais. Uma coisa alimenta a outra e a outra alimenta uma, mas o que a gente realmente tem percebido em Portugal é que esses casos têm crescido. E ontem a gente viu aquele caso de uma brasileira, que inclusive é cidadã italiana, né, cidadã europeia, e mora em Barcelona, na Espanha, e acabou sendo xingada ali por uma mulher no aeroporto da cidade do Porto. Ô, Henrique, daqui a pouco o nosso amigo Lênio vai ter que sair. Eu queria só, Lênio, antes de você sair, ler 3 superchats aqui, né?
E aí você dá o teu... Um é do Miguel Velanes, diz, Lula precisa tomar umas aulas com o Lênio sobre como nomear ministros do Supremo e PGR. Outro é do nosso amigo colunista lá fora, o Zé Barbosa, o pastor Zé Barbosa, que diz, o governo continua ignorando os comunicadores de esquerda e o PT. Não o governo, nesse caso, ignorando o diálogo com evangélicos. Complicado. E o Zé Cruz, que diz, por que Lula está demorando tanto para indicar o PGR e o ministro do STF? Acham que isso desgasta o governo? Uma dúvida, Lênio e Aragão teriam algum impedimento? Lênio vai explicar, que decepção. Será que não aprendemos nada? Lula, Lula. Lênio, com você, o superchat e seu destaque final. O Aragão e eu não temos impedimento, não podemos ser procurador-geral da República. Aragão porque se aposentou e eu porque sou aposentado, mas do Ministério Público do Estado, que não poderia ser do federal. E tanto o Aragão como eu, todavia, poderíamos ser, como o Pedro Serrano e outros, ministro do Supremo, mas isto foi todo descartado já porque a mesma queixa que o Zé Barbosa está fazendo com relação ao diálogo com os evangélicos, Zé, o pastor, esse é o mesmo problema que o Lula não dialoga nem com vocês, Barbosa, e nem conosco. Nós poderíamos contribuir em muito com algumas questões, sem cargo, sem nada, não precisamos disso, por favor, não é disso que se trata, mas ninguém quer saber nada, né? O governo se enclausura, o Lula se cerca das mesmas pessoas que ele governou as outras vezes, e, por exemplo, esses equívocos aí com relação a essas demoras da PGR, etc., isso é um desgaste bárbaro e também é um prejuízo para a questão do sistema de justiça. Mas ele se fecha. O Lula acha que, nesses casos, ele é uma espécie de Luís XIV, né? O Rei Sol, em que ele tem poder absoluto, né? E não, na verdade, ninguém tem poder absoluto, porque ou a contingência do cotidiano faz com que você seja constrangido, ou então, no mínimo, a política faz com que você seja arranhado pelas omissões, etc., que acontecem. Ninguém tem o poder absoluto, né? Mas vamos em frente, e isso não vai mudar, não se preocupe que isso não vai mudar. O governo não vai nem ouvir o Barbosa, o pastor, não vai ouvir a mim, não vai ouvir o Pedro, não vai ouvir o Aragão, não se preocupe, isso não vai acontecer. Dessa dor de barriga ninguém morre. Não vai ouvir os blogueiros, fica tranquilo, né, Lênio? Isso aí. Exatamente, exato. Henrique, Lênio, querido, muito obrigado. Henrique, grande abraço, Henrique. Valeu, Lênio, um abraço. Renato, Sinara. Obrigada, Valeu. Lênio, um abração. Beijos.